reação de Landolt é utilizada para estudar a cinética das reações químicas. Aí nessa reação, esses íons vão reagir com o outro para produzir o I-. Aí, galera, eu já vou fazer o seguinte, eu vou colocar o nome de todo mundo aqui, tá? Porque aí eu já vou falando nos nomes, acho que vai ficar melhor. Então, qual é o nome desse ânion aqui? Esse ânion aqui, ele se chama iodato, tá? Aqui o iodo, ele tá com o NOx mais 5, né? Aí seria com o ato no final, iodato. E quem é o HSO3-? Aqui nesse caso, a gente teria um ânion chamado de, eu vou colocar aqui em cima, tá, gente? Ó, hidrógeno sulfito. Por que que é sulfito? Porque aqui no caso do enxofre, se a gente for fazer o cálculo do NOx, vai bater mais 4 para o NOx do enxofre, tá? Inclusive, eu vou até fazer aqui para vocês verem, ó, só para não ficar essa dúvida. Ó, HSO3-. Ó, o hidrogênio a gente sabe que vale mais 1, que é o NOx, e o oxigênio é menos 2, né? Esse negativo aqui é a carga do grupo todo, não do oxigênio. E aqui o enxofre vale X, então a gente faria aquele cálculo, né? Que é 1 mais X, 3 vezes menos 2 é igual a menos 6, igual a menos 1. Aí, se a gente fizer o cálculo aqui, vai finalizar em X é igual a mais 4. Então, no caso do enxofre, mais 4 é com o ito no final. Inclusive, eu coloquei aqui hidrógeno sulfita. É hidrógeno sulfito, só corrigindo aqui, tá? Enfim, aí quem é o I-? O I- seria o ânion iodeto. Então, iodato reage com o hidrógeno sulfito. Dá para também chamar de bisulfito, né? Mas hidrógeno sulfito é mais formal. Então, iodato reage com hidrógeno sulfito, produz iodeto. Aí o iodeto reage com o iodato, formando o I2, que no caso seria o iodo molecular, né? Formando iodo, que é novamente convertido em iodeto até que todo o hidrógeno sulfito seja consumido. Aí tem as equações aqui que representam a situação, tá? Aí qual é a sacada? Para realizar o experimento, o técnico pegou essa massa do KIO3, que seria quem? Nesse caso aqui seria o iodato de potássio. Então pegou essa massa de iodato de potássio, foi dada sua massa molar, aí colocou em água suficiente para preparar 2 litros de solução. Aí depois pegou uma alíquota de 10 ml e transferiu para um balão de 100 ml e o volume restante foi completado com água. Aí na letra A ele pede assim, olha, qual é o reagente limitante da reação de Landolt? Nesse momento aqui, eu acho, tá, isso é um achismo, eu acredito que muitos candidatos que estavam fazendo essa prova ficaram assim, pô, reagente limitante é estequiometria, né? Porque existe aquela matéria de estequiometria envolvendo reagente limitante e talvez tenha alguns alunos que ficaram ali uns 5 minutos tentando pensar em como fazer esse cálculo. Só que nessa letra A aqui, muito embora ele fala de reagente limitante, não é uma questão de estequiometria, mas sim uma situação onde o candidato ele precisaria identificar que na primeira etapa da questão, essa parte aqui que diz, olha, até que todo o hidrógeno sulfito seja consumido. Cara, essa parte aqui, ela basicamente ela tá virando pra gente, tá falando assim, olha, a reação vai estar rolando, fulano reage com beltrano, forma um, forma outro, e vai para um lado e vai para o outro, até que todo o hidrógeno sulfito seja consumido. Então essa parte, ela vira, fala assim, olha, o carnaval todo vai acontecer até aquele cara ali sumir. Então você entende que quando esse camarada sumir, a reação química parou. Então era uma questão aqui na letra A de interpretar que o hidrógeno sulfito vem ser o limitante da reação, tá? Então o HSO3- vem ser o reagente limitante da reação de Landolt, porque quando ele acabou a reação, tá? Então a primeira parte da letra A foi respondida. Agora a gente vai para a segunda parte da letra A, que é, olha, qual é o agente oxidante da reação? A gente sabe que um agente oxidante, o que que ele faz? Ele promove a oxidação, tá? Então a gente vai ter a promoção da oxidação aqui. Na prática, a gente sabe que quem promove a oxidação está o quê? Está sofrendo a redução. Então, se você observar aqui, na reação de número 3, qual era o primeiro passo? Era você definir o número de oxidação de todo mundo. Então, vamos começar com o NOx do iodo. O iodo aqui, como é substância simples, ele começa com 0. E ele vai terminar com qual NOx? Ó, olha aqui, o iodeto vai ter NOx menos 1. Lembra que eu falei? Quem promove a oxidação está sofrendo a redução. Então, o I2 vem ser o meu agente oxidante. Por quê? Porque é o iodo que está sofrendo a redução.
reação. Mas como a gente está num vídeo, né, que a gente também está usando para revisar o conteúdo, então o que aconteceu aqui? Olha, a gente teve que o I2 virou 2I-. Então, a gente já viu que o NOx foi de 0 para -1. Isso daqui é uma redução. Agora, quem é que sofreu oxidação? Então, lembra aqui do hidrogeno sulfito? Ó, ali no caso, se você for ver o NOx do enxofre, ele é o quê? Ele é mais 4, que eu já tinha feito o cálculo aqui com vocês aqui em cima, tá? E aí, o que acontece? Quando a reação ocorre, a gente vai produzir sulfato, né, que é o SO4 2-. Então, eu vou ter SO4 2-. Galera, se eu fizer o cálculo do NOx do enxofre aqui, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu vou chegar a mais 6. Então, eu tô vendo que o enxofre sofreu a oxidação. Então, olha só, ó. Quem é que sofreu a redução? A redução foi o iodo. E, no caso, o nosso agente oxidante é a substância que tem o iodo. Qual é a substância que tem o iodo? É o I2, tá? Agora, vamos lá. Quem é que sofreu a oxidação aqui? Oxidação é quando o NOx aumenta, né? Eu não escrevi aqui, mas acho que dá para vocês sacarem. Então, quem é que sofreu a oxidação? Quem sofreu a oxidação é o enxofre. E qual é, no caso, o agente redutor, o que promoveu a redução? Quem promoveu a redução foi o HSO3-, que é a substância ou espécie que contém lá o enxofre. Show? Então, feita aí essa explicação, a letra A foi completamente resolvida. Agora a gente vai para a letra B, tá? E aí, galera, eu vou dar uma apagadinha aqui, tá, gente? Eu vou apagar esse pedaço aqui só pra gente poder deixar a resolução logo aqui embaixo. Qualquer coisa é só dar um pause no vídeo, tá? Bom, então apagando aqui, a primeira parte da letra B é assim, olha, qual é a concentração da solução inicial de iodato de potássio? Então vamos lá, que é em mol por litro, né? Então, para a realização do experimento, o técnico dissolveu 4,28 gramas. Então, ó, a massa desse soluto, esse M1 significa a massa do soluto, é igual a 4,28 gramas. E aí, no caso aqui, nessa parte, ele já deu o valor da massa molar, né? Que é o MM, aqui na minha representação, que é 214 gramas por mol. E qual é o volume da solução inicial? Então, como ele pegou, colocou em água suficiente para preparar 2 litros de solução, então o volume 1, o que é esse V1 aqui? Aliás, vamos fazer assim, ó, vamos tirar esse V1 aqui, vamos colocar V inicial, que vai ficar mais bonito aqui. Então, o volume inicial é igual a 2 litros. Como é que eu posso fazer o cálculo da concentração em mol por litro? Eu posso fazer por fórmula, tá? Então, como é que seria a resolução por fórmula? Seria assim, olha, a concentração em mol por litro é igual à massa do soluto dividido pela massa molar multiplicando o volume. Nesse caso, vocês sabem que é o volume inicial aqui, né? Então, a gente teria que a concentração em mol por litro é igual a 4,28 gramas dividido por massa molar, que é 214 gramas por mol, multiplicando o volume, que aqui obrigatoriamente tem que estar em litro, né? Que é 2 litros, tá? E aí, a gente cancelaria gramas com gramas, ia ficar as unidades mol por litro, né? Então, a gente teria que a concentração em mol por litro é igual a 0,01 mol por litro, né? Ali é uma questão de fazer o cálculo mesmo e a gente chegaria a essa resposta aqui. Então, galera, a primeira parte da letra B, que perguntou qual é a concentração da solução inicial em mol por litro, é esse valor aqui, 0,01 mol por litro, beleza? Aí, ele disse assim, olha, considerando que a reação é de primeira ordem em relação aos íons iodato, determine a relação entre as velocidades da reação V1 sobre V2. Cara, aqui a gente está falando de velocidade da reação, está falando de ordem, então a gente precisaria recordar, né, daquela equaçãozinha da lei da velocidade, que seria assim, olha, a velocidade, e aí nesse caso, como ele está trabalhando com velocidade, né, do início e da solução inicial e depois da diluição, que é V1 e V2, então, no caso do V1, eu teria o quê? O valor de uma constante, tá? Multiplicando a concentração do íon IO3-, como ele disse que é de primeira ordem, ela é de primeira ordem em relação aos íons, então aqui o nosso expoente é 1, porque é a ordem dele. Eu preciso representar esse expoente 1? Não, porque se não tem nada, a gente sabe que tem 1, mas por finalidade didática eu coloco aqui, tá? Só que tem outro reagente aqui, a gente tem um outro reagente que é importantíssimo a gente considerar, que é quem? É o hidrogeno sulfito, tá? E aí você que tá vendo o vídeo tá pensando assim, ué, Marcelo, mas caraca, mas por que você vai ter que considerar o hidrogeno sulfito e tal? E aí a grande questão, né, que eu acho que
que é importantíssimo a gente considerar que, tipo assim, essas reações entre si, elas não estão balanceadas, mas se a gente efetuar o balanceamento de todas as reações e for cancelar as etapas intermediárias, o que a gente vai identificar? A gente vai identificar que no cancelamento de todo mundo, quem vai sobrar ali na reação global vai ser justamente o iodato e o HSO3-, tá? E aí, tipo assim, como esse ponto aqui, ele não é, digamos assim, caraca, eu vou só falar para vocês como é que você tem que balancear, que é assim, olha, na reação de número 2, tá vendo que eu tenho o iodeto e na número 1 eu também tenho o iodeto? Então, ó, na reação 2 eu tenho 5 e na reação 1 eu tenho apenas 1. Então, qual seria o adequado? Seria a gente multiplicar toda essa reação por 5, tá? Então, você ia multiplicar tudo por 5. E aí você ia ter os valores dos coeficientes estequiométricos de cada um deles. Aí, a reação 2 você ia manter. Aí eu não sei se você está reparando que na reação 2, tá vendo o I2 aqui, o iodo? Tem 3 mols do iodo. E na reação de número 3, que é o iodo que continua, só tem 1. Então, essa outra reação 3 aqui, você precisaria multiplicar por 3. E aí, quando você fosse cancelar as etapas intermediárias para escrever a reação global, você ia ver que ia ter só o iodato e o hidrógeno sulfito, tá? E é por isso que eu estou comentando aqui, beleza? Se por acaso você não conseguiu fazer essas equações aqui, me chama na monitoria, mas de qualquer forma é o que eu estou falando. Se multiplicar toda essa por 5, manter a segunda e multiplicar a reação toda por 3 e cancelar as etapas intermediárias, vocês vão ver isso que eu estou falando, tá? Então, depois de falar todas essas coisas aqui, vamos colocar o hidrógeno sulfito aqui. Só que a questão toda é, qual é a ordem dele? No texto não está falando nada da ordem dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto de interrogação aqui, já que eu não sei qual é a ordem dele. E esse ponto de interrogação pode ser uma incógnita, pode ser X, pode ser Y, não importa. A gente não sabe, eu estou colocando um ponto de interrogação. E aí, né, como a gente sabe, a gente vai ter a velocidade 2, que também vai ser a mesma coisa. A constante multiplicando a concentração do IO3 menos a ordem dele, a gente já sabe que é 1, multiplicando a concentração de HSO3-. A grande sacada é, a gente sabe qual é o valor da concentração da solução inicial? A gente sabe que a gente acabou de calcular, que é 0,01 mol por litro. Então, o valor aqui é 0,01 mol por litro. E a gente sabe qual é esse valor aqui? Até esse momento a gente não sabe, né? O V2 seria para a solução diluída. Então, a gente precisa ver qual é a concentração lá na solução diluída. E aí, você que está vendo o vídeo, né, deve estar pensando assim, pô, Marcelão, mas você não calculou antes a concentração do iodato de potássio? Sim, eu calculei a concentração do iodato de potássio. E aí, por que eu coloquei esse 0,01 mol por litro lá para o íon iodato? Porque esse iodato de potássio, a dissociação dele vai gerar 1 mol de K+, e 1 mol do iodato. Então, como a proporção é de 1 mol para 1 mol, então por isso que eu já coloquei aqui direto, sacou? Então, galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e recordar da fórmula da diluição, que é assim, a fórmula da diluição vai ser volume inicial multiplica a concentração inicial, que é igual ao volume final, multiplicando a concentração final. Então, vamos lá, o volume inicial a gente sabe, então o volume da solução inicial era 2 litros que a gente já tinha feito, tá? Então, a gente vai ter aqui 2 litros. Qual é a concentração inicial? A gente fez o cálculo, né? E chegou a 0,01 mol por litro. 0,01 mol por litro, né? Que essa aqui é a concentração inicial. Qual é o volume final? Então, vamos parar para ver aqui no texto, que é o seguinte, olha. Ele vem dizendo no texto que, em seguida, ele pegou uma alíquota de 10 mililitros. Então, o que a gente entende? Que o camarada estava lá com o volume de 2 litros. Só que aí o que ele fez? Ele veio aqui nessa solução inicial e pegou uma alíquotazinha de 10 ml. E aí o que ele fez? Ele pegou 10 ml e acrescentou água até 100 ml. Então, na real aqui, isso que eu tô fazendo com você, você tá vendo assim, pô, Marcelão, tá colocando o valor errado. Eu tô virando para vocês e falando assim, olha, eu coloquei aqui 2 litros, mas a gente precisaria tomar cuidado porque a gente tá
partindo de uma alíquota, na verdade, de 10 ml. Então eu não posso fazer o cálculo com 2 litros. Se eu faço o cálculo com 2 litros aqui, eu acabo errando. Então por que você colocou, Marcelo? Para poder chamar a atenção de vocês nisso. Então, na verdade, eu tenho aqui um volume inicial de 10 ml. Por quê? Porque, na real, eu estou partindo da alíquota, né? Como o próprio texto ele está dizendo, ó, eu peguei a alíquota, eu peguei uma alíquota, tá aqui, ó, eu peguei uma alíquota de 10 ml. Então, esse, na verdade, é o volume inicial. Coloquei aqui 10 ml. Você que está vendo o vídeo, talvez está pensando assim, pô, Marcelo, então aqui não era para colocar o volume em litro? Aí é que tá, galera. Se o volume inicial está em ml, o volume final tem que estar em ml também. Se aqui eu colocar em litro, o volume final também tem que ficar em litro. Show? Como é que eu coloquei em ml, então o volume final vai ser em ml. Então, essa alíquota que eu estou partindo, que é dos 10 ml, eu coloquei para um balão que tem essa capacidade e coloquei o volume que restava com água. Então, o volume final, na verdade, é 100 ml. E aí, eu vou descobrir qual é a concentração final. Se eu coloco aqui 2 litros, cara, ia dar uma parada muito louca. E aí, galera, não custa nada recordar com vocês um conceito básico de química que é assim. Olha, quando eu estou fazendo a diluição, o que eu estou fazendo, né, no caso? Eu estou acrescentando solvente. Então, se a gente tem esse conceito em mente, né, você que está vendo o vídeo, cara, o exemplo clássico de diluição é assim. Você vai fazer tipo aqueles sucos de pozinho, aí quando ele está com gosto muito forte, você não coloca mais água, que é o solvente? Essa que é a ideia. Então, pessoal, uma dica que é, Marcelo, pô, e se eu colocasse 2 litros, como que eu poderia identificar? Cara, se você coloca 2 litros aqui, ou 2000 ml, né, para manter o volume final ml, cara, você ia ver que o volume inicial é muito maior do que o final, sacou? O que não faz sentido, porque quando você está diluindo, o volume final, ele tem que estar, por razões óbvias, ele tem que estar maior do que o seu início, entendeu? Imagina o suco com gosto muito forte, e aí você não coloca água, então, para você diluir ele, então a ideia é que o volume final vai ser maior. Então, o candidato que ele tivesse essa compreensão, se porventura ele se enrolasse ali, como eu tô trazendo a discussão aqui com vocês, se ele colocasse 2.000 mililitros, ele poderia, falar, isso aqui não faz sentido. Aí ele voltaria e identificaria lá a questão da alíquota. Show? Bom, enfim. Então, vamos continuar aqui o cálculo, agora fazendo assim, olha, logo a nossa concentração final é igual a 10 ml multiplica 0,01 mol por litro e divide isso daqui por 100 ml. Lembra que eu falei para você que se aqui é ml, do outro lado tem que ser ml também. Por quê? Porque você vai cancelar esse volume aqui. Então, cancelou o volume, você vai ter que no final das contas, aqui nesse caso, a gente vai ter 10 vezes 0,1 vai dar 0,1 dividido por 100 vai dar 0,001 mol por litro, tá? Então, essa daqui vem ser a concentração do IO3-, 0,001 mol por litro. E qual é a ordem do hidrogeno sulfito? A gente ainda não sabe, pontinho de interrogação. Show? E aí, galera, vamos lá, vamos fazer aqui o cálculo fazendo o seguinte. Ele quer saber, agora que eu já tenho lá as equações, ele quer determine a relação entre as velocidades da reação V1, que é sobre V2. Então, vamos lá. A gente quer V1 sobre V2. Então, V1 é igual a K multiplica. Então, agora eu vou colocar, 0,01 multiplica a concentração de HSO3- e a ordem que eu não sei quanto que é, dividido por V2, e a gente sabe que V2 é igual a quanto? V2 é igual a 0, opa, desculpa, tô atropelando aqui. V2 é igual a K multiplica 0,001 multiplica o HSO3- e o pontinho de interrogação, tá? E aí o que eu faço? Cancelo, isso tudo aqui, cancelo o valor da constante, e aí a gente vai ter que V1 sobre V2 é igual a 0,01 dividido por 0,001. Logo, V1 sobre V2 é igual a 10, tá? Então ele pergunta ali, né, qual é a relação entre as velocidades da reação V1 e V2, a nossa resposta seria 10, tá? E aí, galera, eu tinha mencionado ali, né, na hora que eu fui fazer essa resolução por fórmula, eu acabei esquecendo de resolver por regra de 3, mas eu coloquei um indicativo, né, que eu ia resolver por regra de 3 aqui. Galera, como é que eu poderia ter feito essa resolução daquela
concentração inicial de 0, como que eu poderia ter feito por regra de 3? Eu vou fazer aqui o que eu tinha prometido e acabei não resolvendo. Vou fazer aqui agora, tá? Ó, uma das formas de fazer por regra de 3 eu poderia fazer assim, olha, a cada 1 mol do camarada eu tenho 214 gramas. Eu poderia fazer assim, olha, quantos mols eu tenho nessa massa de 4,28 gramas? E aí se eu fizesse esse cálculo aqui, né, que aí eu ia cancelar gramas com gramas, ia dar 4,28 dividido por 214. Isso daqui ia dar 0,02 mol. E aí, como eu disse para vocês, ó, o volume era de 2 litros, então eu tenho que 0,02 mol está em 2 litros. Quantos mols eu tenho em 1 litro, tá? E aí eu chegaria no 0,01 mol por litro, tá? E aí, fecharia aí, no caso, a resolução por regra de 3 dessa etapa. Bom, galera, então essa daqui é a resolução da questão de número 3. Na minha avaliação, é uma questão bem trabalhosa, um pouquinho complicada, tá? Se por acaso você ficou com alguma dúvida, não pense 2 vezes. Me chama na monitoria e diga o ponto específico da resolução que você sentiu dificuldade, tá? Então é isso, galera. Questão de número 3 resolvida.